Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Eu tenho uma pergunta para vocês hoje. O homem sempre foi violento, desde que existe no planeta, ou hoje ele tem sido mais agressivo e violento? O homem antes lutava pela sobrevivência e era materialista, ou hoje nós temos uma luta pela sobrevivência, mas somos muito mais materialistas? Já começo com essa questão. Se você quiser colocar sua resposta aqui, eu agradeço para que outros possam conhecer o seu entendimento. Mas por que eu comecei com esta pergunta? Como sempre, eu gosto de dar uma atiçada no seu pensamento, na sua forma de pensar, com uma questão que tem a ver com os conhecimentos antigos, com aquilo que a gente luta para entender e aprender. Afinal, por que lá atrás tinha conhecimento, mas esses conhecimentos hoje não são tão importantes? Ou será que são? E a gente que não se dá conta disso. Então, nós estávamos aqui estudando os símbolos e os arquétipos, e nós temos aqui, como eu falei para vocês, no topo da Cabala, temos Keter, né? A coroa, como diria o ditado. E eu falei para vocês sobre um triângulo, né? Que também você pode encontrar triângulos em mandalas também. Aí eu digo para você, como na aula passada, o que é importante numa mandala? Justamente quando a tua observação, o teu olhar, o que chama a atenção? Do externo para o centro, do centro para fora, ou qual posição, direita, esquerda, que uma mandala lhe atrai? Esta visão traz uma informação sobre você mesmo. Não que a mandala exerça um poder sobre você, mas a sua visão, a tua atenção pode trazer um conteúdo importante para você. Então, aqui no topo da pirâmide nós temos, você se lembra? Este triângulo sagrado. E nós temos duas sefirotes aqui, ok? Então nós temos a número 1, aí a número 2, né, e a número 3. Ou seja, segundo o conhecimento da Cabala, Deus foi se expandindo em outras formas arquetípicas. E eu quero falar aqui sobre a forma número 2, Chokmah, ou seja, mais conhecido como Hawkman. Ou seja, o que significa Hawkman? Significa sabedoria. E agora vamos à nossa leitura intelectual com imagens arquetípicas para ir destravando sensos interiores. Por isso, quando eu faço a leitura, eu peço para que vocês olhem as imagens e se deixem observar pela transposição de imagens, pois isso, na minha visão, é uma seleção de imagens que eu faço, onde eu viso um destravamento interior em vocês. Além de ser uma aula, é também um certo tratamento, ou seja, uma forma de trazer imagens novas que vão trazer sentido novo. E sempre se pergunte o que você sente quando vê imagens, pois afinal de contas não é só quando a gente vê a Cabala, a mandala, os símbolos do reiki e outros símbolos que a gente vai apresentar aqui ao longo do tempo no canal, pois é muito importante para vocês estarem sempre compreendendo um pouco mais do que a gente ensina aqui. Mas para isso a gente tem que dilatar a nossa consciência, ok? Hawkman, sabedoria. Em hebraico, Shet, Kap, Men e Ré. Imagem mágica, uma figura masculina barbada. Localização na árvore, no topo do pilar da misericórdia, no triângulo supremo. O segundo caminho chama-se inteligência iluminadora. É a coroa da criação, o esplendor da unidade, que iguala. É exaltada sobre todas as cabeças. Os cabalistas chamam de segunda glória. Títulos conferidos a Hawkman: Poder de Yesterah, Pai Supremo, Tetragrammaton, Yod, do Tetragrammaton. Arcanjo, Hatziel, coro angélico, Alpam Hanin Rodas, Chakra cósmico, Mars Zolotic. Experiência espiritual,
a visão de Deus face a face. Virtude, devoção, correspondência no microcosmo, o lado esquerdo da face. Símbolos, o linguan, o falo, o iode do tetramacton, o manto interno da glória, o pedestal, a torre, o centro ereto de poder, a linha reta. O interessante nessa leitura, a gente vai perceber que nos 2 pontos ele fala muito sobre a linha reta. Sabemos que tem uma linha que desce direto na Cabala, que vai até o final, né? Ou seja, o nosso plano aqui. Falei que aqui é a Terra, né? O nosso mundo. Então, Rockman, a sabedoria, significa o esplendor, né? Porque nós temos Keter aqui, uma coroa, né? Então, longe de conseguirmos trazer alguma definição a Keter, já foi nos orientado a não tentar fazer isso ou interpretar Keter, pois é Deus. E quem que entende Deus? Se os maiores espíritos, quando indagados no livro dos espíritos sobre o que é Deus, eles mesmos não conseguem compreender, eles não conseguem explicar, não sabem o desígnio de Deus. Então, se eles, espíritos avançados, não sabem, que dirá nós tentando assimilar esse conhecimento? Mas Rockman, a sabedoria, ela já é acessível a todos os seres, né? Estar chegando a Rockman nesse sentido aqui é muito difícil. Ele cita no texto o linguan. O linguan, para quem não sabe, é de Shiva. Shiva e Parvati simbolizam o casal masculino e o feminino juntos. Ou seja, a imagem perfeita deste casal é a face masculina de um lado e o feminino do outro. Exemplificando somente uma dualidade, será? Na minha visão, é um pouco além disso. É como se todo o universo, no macrocosmos e no microcosmos, também tivéssemos esse sistema de masculino e feminino sempre presente em todas. Ou seja, essa dualidade humana nesse plano. Neste aqui temos uma unidade, uma perfeição absoluta. Não há divisão de nada. Neste processo de Rockman, a sabedoria sim. Temos esses 2 lados de entendimento, 2 visões. Mas ele fala sobre esse cetro, a torre, essa linha de poder, esse caminho reto. Podemos interpretar que em todos os símbolos que a gente for encontrando por aí, haverá uma simetria sagrada. Na interpretação, a gente pode interpretar que todas as linhas têm um significado. Um exemplo simples é se eu fizer assim, ó, uma coisa que está travada em nós. Se eu colocar assim, ó, 2 olhos. Vamos supor, 2 olhos. Aqui. Ok? Até então, se eu faço assim, você entende uma coisa, né? Se eu faço assim, você entende outra coisa, certo? 2 olhos, não sei se você está conseguindo ver aí, tá? Mas se eu faço também assim, você entende outra coisa. Ou seja, a gente vai sempre compreender, tem círculos em nós que do nosso subconsciente, né? Então a gente entende isso aqui, entendeu? A gente entende essa forma. E a gente entende também isso aqui. A gente entende coisas assim, tipo, alguma coisa nos mostra sempre, instintivamente, se aquilo é bom, é ruim, se é nervoso, se é agressivo, se está receptivo. Existem microexpressões. E essas microexpressões, talvez seja uma parte da nossa aula aqui, que a gente não compreenda que pessoas mostram muito antes de se expressar aquilo que pensam, aquilo que sentem, as emoções que estão sendo vividas naquela conversa, naquele ambiente, mas através de microexpressões. À medida que você medita, estuda os símbolos, você vai se tornando sutil nesse aprendizado. Cada vez mais você vai conseguindo compreender e entendendo as nuances de cada ponto que a gente vai colocando aqui. Ou seja,
todo esse conhecimento é um quebra-cabeça, que uma hora, do nada, destrava na sua mente e você começa a ver os padrões repetidamente num programa de televisão, nos vídeos do YouTube, olhando o Carlos, olhando as pessoas à sua volta, você vai enxergar estes arquétipos. E aí você vai conseguir aprender de novo a confiar em pessoas, ou aprender que não precisa confiar em ninguém, porque dá para ver nitidamente no olho de cada um, no rosto de cada um, o que irá acontecer, ou seja, do que aquela pessoa é capaz. Então ela não vai te surpreender mais, porque você vai compreender como ela é capaz de fazer aquilo. Então, acompanhe o canal, deixa seu like, seu comentário, é muito importante para a gente. Se inscreva, compartilhe o conteúdo no WhatsApp para outras pessoas. Por exemplo, quanto mais o YouTube entende aí que esse canal é relevante, mais ele vai chegar a mais pessoas, tá? Então, ajude para ser ajudado, como diz o ditado, né? Muita paz para todos vocês, serenidade profunda no coração de vocês. Eu me torno você.